Fala pessoal, Zé Silva por aqui, mais um vídeo para o canal. E dessa vez temos aqui uma placa do bebedouro Unvox Prime. Eu tenho aí um vídeo no canal de uma manutenção em um bebedouro da Electrolux. Esse caso aqui é um bebedouro Unvox. E assim, no bebedouro Electrolux, o único defeito que tinha era o LD7550 em curto, que é o C-Drive, né? O chaveador e o fusível aberto. Nesse caso aqui, para minha surpresa, tinha bastante peça danificada, né? MOSFET, ó, danificado em curto, fotoacoplador, diodo da ponte retificadora, fusível que liga o source do MOSFET ao GND, capacitor de partida da fonte, no caso que faz a alimentação ali a partir do LD7550 com capacitância baixa, até capacitores do secundário estufado tinha. Bastante coisinha em curto, outras abertas, né? Tem resistores também aqui, ó, aberto. Bastante coisinha. Ó, olhando pelo outro lado da placa, o MOSFET, esse cabrinho aqui, ó, tá na posição Q1, a serigrafia de placa dele lá é Q1. Esse cara aqui, fotoacoplador aqui, ó, o diodo da ponte retificadora tá aqui, ó, diodo retificador de entrada, o resistor que alimenta o source do MOSFET, esse cara aqui, ó, RS1. Eu costumo chamar esse cara de fusistor também, porque quase sempre que entra o MOSFET em curto, ele também abre, né? Então ele protege, faz a função de proteção também. E também o LD7550, que nesse caso fica aqui do outro lado da placa. Esse fio aqui é uma gambiarrinha aqui que a gente faz só para alimentar ele provisório, depois vai tirar tudo e soldar legalzinho. Depois eu vou fazer um teste com vocês aqui, simular algumas coisas que dá para simular. Então eu preciso de alimentar ele provisório, né? Não tem aquele conector. A Electrolux tem um conector aqui, no caso é soldado direto. E no caso do LD dessa placa, é um componente SMD, né? No caso da outra, era PTH. Os componentes PTH, eles têm os terminais maiores, né? São inseridos aqui do lado de cada placa e soldados do lado da trilha. No caso, o SMD tem os terminais para ser soldado justamente do lado da trilha. Pessoal, aí vocês devem estar se perguntando aí, né? Quem está querendo aprender eletrônica, que sempre pessoas olham aí vídeo no YouTube a fim de aprender, né? Consertar alguma coisa sua ou de repente de alguém mesmo, começar a aprender. Como que a gente faz para achar esse tipo de defeito na placa? Nesse caso aqui, pessoal, MOSFET em curto. MOSFET em curto. Ó, o alicate em perímetro, multímetro aqui no caso, está na escala aqui de resistência. Eu selecionei para BIP, tá lá, ó. Selecionar para BIP, escala de resistência. E a gente mede aqui, ó. Vou ver se dá para pegar aqui para não ficar. A gente mede aqui, ó. Do gate pro dreno, ó, curto. Ó, terminar o primeiro aqui pro dreno, curto. Pro source, curto. Entre dreno e source, curto. Entre... Ó, tudo curto, tá vendo? Todos eles deu bip. Não poderia dar esse bip aqui. Na placa, aquele lá já tá soldado ali, já tá bom. Não dá, ó, tá vendo? Se fosse esse com defeito aqui, soldado, veja bem, ele tá aqui, ó. Então os terminais dele são esses três aqui, ó, na placa. Esses três que tá aqui, ó. Então aqui não dá, ó. Se fosse aquele lá, que tivesse soldado aqui, com certeza apitaria, tipo assim, ó. Então, assim, esse tipo de defeito em curto aqui é muito fácil pegar na placa. Olha aqui o fotoacoplador. Ó, pegar o outro lado. Tá vendo? Que tá curto, ó, o outro lado. Então poderia estar dando esse curto aqui, ó.
Se você inverter as pontas de todos os dois lados da continuidade, ó, não poderia estar dando esse tipo de... Então está em curto também. Diodo. Diodo, quando a gente vai medir que ele está certo, né? Você vai conduzir de um lado, a gente polariza ele certo, liga a garra preta, a ponta de prova preta aqui no lado que tem aqui esse anelzinho, que é o catódo, a vermelha do outro lado. Aqui poderia conduzir, mas no caso eu vou selecionar aqui a faixa, eu vou deixar em BIP mesmo, mas o correto é eu estar na faixa de diodo ali, selecionar a faixa de diodo, mas eu vou deixar em BIP só para mostrar o curto, porque se eu colocar na faixa de diodo ele não vai apitar. Ó, desse lado tá dando, poderia até ser normal, mas desse outro lado, ó, também não pode dar dos dois lados, entendeu? Então simplesmente encurto. Esse tipo de problema é fácil pegar aqui na placa, porque você tem muitas peças que você vai descobrir se está em curto, que você precisa levantar pelo menos um terminal dele ali da placa, né? Para você confirmar se o problema está neles mesmo, medir ele separado ali dos demais para não pegar retorno por outro componente, né? Por uma outra trilha. E aí, tipo assim, a medida ser uma medida falsa, não é uma medida exata. Mas nesse caso aqui você colocou as pontas de prova em cima do equipamento. Ó, não dá nada, não dá nada. Ó. Então, assim, colocou a ponta de prova em cima. Se fosse esse cara aqui que tivesse lá soldado, era na hora de apitar o aparelho ali. Então não é tão difícil. No caso do fusistor aqui, ó, ele vai estar aberto, ó. Era para dar aqui uma resistência de 0,33. Não dá nada, está aberto. Vou levantar o multímetro aqui, ver se eu consigo. O multímetro está ali, ó, aqui era para dar uma resistência. Vou botar na escala de resistência para ficar melhor. Pronto. Era para dar uma resistência ali, ó. Deixa eu mudar aqui, tá na escala de mega. Pronto. Ó, não dá nada, tá aberto. Era para dar 0,39, 0,33, né? Não dá nada, tá aberto. Então é assim que a gente faz. No caso aqui desses capacitores, a gente nem mede, ó. Dá para ver pelo olho aqui que está estufado. Olhou o fundo dele assim, está estufado. Ele sofreu uma alta corrente, aqueceu ali o eletrólito que tem dentro dele e automaticamente criou um gás que explodiu aqui o fundo. Esse já está condenado, não serve mais para nada. No caso, pessoal, como que eu testo um MOSFET fora da placa? No caso, esse aqui é um MOSFET bom. Tem vídeo aí no YouTube ensinando a usar o multímetro. Eu particularmente não gosto de usar pelo motivo de... Tem MOSFET que eu não consigo fazer o disparo dele com a tensão de ponta de prova do multímetro. A tensão de disparo é maior do que o que está na ponta de prova do multímetro e não vai disparar, certo? E assim, tem peças que é melhor a gente fazer o teste de forma dinâmica, né? Ou seja, energizando, não de forma estática. No caso do MOSFET, MOSFET, CIs, sempre que possível eu prefiro fazer de forma dinâmica. Nesse caso aqui, ó, eu uso esse equipamentozinho aqui, coisa simples, né? Tem vídeo na internet, o pessoal ensinando também aí montar um teste desse, muito simples. Eu aqui montei até numa caixinha assim de doce para aniversário de criança, né? Bem simples, ó. Uma plaquinha com circuitinho lá embaixo, tem um LED, eu conecto aqui, já tem aqui o local de conectar o MOSFET, conecto, vou alimentar ele aqui, ó. Vou alimentar ele aqui com 7 volts e meio nas pontas. Se quiser depois eu posso fazer um vídeo detalhado como que é o circuito interno ali, né? Alimento ele com 7 volts e meio, dou um pulso positivo, o LED liga, ó. Pulso negativo apaga, tá vendo? Ó. Pronto, aqui eu já testo ele com energia, eu sei que ele tá bom. Tá perfeito. No caso desse aqui eu já testei com o multímetro, tá em curto. Pegou curto, beleza, não precisa mais testar aqui não, tendo curto já pode descartar. Agora vamos supor que eu não tivesse pegado curto ali e eu quero saber se realmente ele está funcionando. Aí eu testaria nesse outro equipamentozinho aqui, aparelhinho de teste, que é mais rápido, né? Já me dá ali uma garantia 100% que o componente está perfeito. Pessoal, quem aí da manutenção sabe que o Electrolux tem o CI chaveador
PTH do outro lado aqui da placa. E no caso dessa placa da Unvox, me deu bastante trabalho, né? Porque o componente tinha se danificado. Ele é bem pequenininho. Tá aqui, ele aqui é bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Um componentezinho de 6 terminais. No caso do PTH é 8, nesse caso aqui é 6. E deu bastante trabalho, pessoal, para eu descobrir aqui porque o original, eu acho que é um código genérico, né, que o fabricante coloca. E eu não encontrei datasheet dele em local nenhum da internet. Pesquisei em vários sites, mas não consegui. Só tem um número sobre ele. Quem pegar ele um dia para fazer manutenção vai saber o que eu estou falando. Era um número que tem 33.931, não tem mais nada. E eu não encontrei nada sobre essa numeração na internet. Então, assim, eu fiz um desenho, né, a engenharia reversa ali do local onde ele está instalado, e logo eu percebi que era o mesmo LD7550, porém SMD, correto? Só, pessoal, tem um detalhezinho, se vocês pegarem um bebedouro desse para dar manutenção um dia, vocês vão entender o que eu estou falando. Que não é simplesmente colocar ali o LD7550, tem um detalhezinho que se vocês não fazer, não vai funcionar. Simplesmente não vai ter chaveamento e não vai funcionar. No final do vídeo eu vou falar para vocês qual que é o detalhezinho que tem, e aí vocês vão entender o porquê. Eu apanhei bastante nesse caso aqui para descobrir que era o 7550, né? Lógico que tive que fazer o desenho, aí raciocinar e entender que era o 7550, isso era o SMD, e também a questão, o porquê que mesmo soldando ele não funcionou. No finalzinho de vídeo eu vou dar uma explicação do porquê. Agora, pessoal, quando eu vi aqui os dois capacitores do secundário danificado, né, eu pensei comigo que provavelmente o defeito deles ter, na verdade queimou também a pastilha Peltier, tá aqui em minha mão, queimou também. E eu acredito aí nesse caso que pode ter sido até uma descarga atmosférica, né? Porque geralmente quando queima alguma coisa no primário da fonte, tipo o MOSFET, o 6 chaveador, diodo de ponte retificador, dificilmente afeta alguma coisa no secundário, né? Então, assim, como queimou componentes do primário e danificou também do secundário, eu de imediato achei que fosse um problema aqui no sistema de controle aqui do feedback da fonte, né? Ali onde envolve o TL e o fotoacoplador. Mas assim, pessoal, tem um teste rápido, prático, que dá para fazer para ver se tem problema no circuito ali, né? Que informa para o primário da fonte quanto que está a tensão do secundário. E tem um teste prático, vou fazer um outro vídeo depois aqui para falar para vocês. Um teste bem prático que eu fiz e eu descobri que não é problema aqui na questão de feedback, né? Informações de como que está a tensão no secundário. Eu acredito que deve ter sido uma descarga muito abrupta aí de atmosférica, não deu para o sistema de proteção da fonte atuar e acabou afetando. Eu creio, não posso falar exatamente, né? Mas assim, pessoal, eu vou dar uma palhinha para vocês como que funciona aqui o sistema aqui, ó. Tem esses fios soldados aqui, essas coiseiras, que depois a gente vai fazer um teste, eu vou fazer uma simulação aqui prática para vocês. Como que funciona o sistema de informação, né, da água. Por exemplo, aqui, nesse caso, à medida em que a água vai esfriando, automaticamente as tensões que vai aqui para a pastilha Peltier e para o cooler vai abaixando. Nós vamos fazer esse teste aqui na prática, vocês vão ver isso aí. O que acontece que faz essa tensão ir baixando, né, até chegar no valor mínimo, né? Tem um TL ali que fica setado ali, a configuração dele, com os dois resistores de divisor, para não deixar baixar mais do que aquele valor. Outra coisa que eu percebi é que na placa Electrolux, a tensão mínima, se não me engano, é 3 volts e meio, uma coisa assim, ou é 3 volts ou 3 volts e meio, não tenho bem. E no caso dessa aqui é 5 volts, eu percebi isso, entendeu? Então, assim, é uma tensão mínima, essa tensão não é suficiente para fazer a Peltier funcionar, ela fica ali, mas não funciona. E só funciona o cooler para ajudar a tirar calor que por acaso esteja no dissipador, né? Então, assim, eu vou fazer uma explicação básica aqui, não vou também aprofundar muito, mas é só para vocês terem uma noção como que funciona isso aqui. O controle
parte aqui do fotoacoplador, certo? Só que do outro lado da placa aqui, ó, tem alguns componentes. Aqui, ó, são componentes SMD, são os TLs, né? Aqui tem dois TLs de 2,5 volts de referência e tem um TL de 1,25. O que acontece, pessoal? O TL, para quem não conhece ele ainda, ele funciona praticamente igual um diodo Zen. É um diodo Zen, na verdade, só que qual que é a diferença? O Zen tem a tensão dele fixa de fabricação. Não tem como eu mudar. Por exemplo, eu tenho ali um diodo Zen de 15 volts, é a tensão Zen dele. Quando atingir ali um pouco mais de 15 volts, né, ele está ligado ali um pouco mais de 15 volts, ele começa a conduzir, né, e para controlar essa tensão. Nesse caso aqui do TL, o 431, você vai ver também placa aí que tem AZ, tem várias nomenclaturas para ele, mas o mais usual é TL 431. O que acontece? Tem a vantagem do TL, que é um CI na verdade, né, que eu consigo ajustar essa tensão de saída através ali de resistores, né, no terminal de referência eu faço um divisor de tensão e através desse divisor de tensão eu consigo controlar a tensão de saída. Tem no próprio datasheet dele, tem lá um cálculo ensinando a fazer, como que você consegue, por exemplo, eu quero 12 volts, que resistores que eu devo usar, tem lá o cálculo ensinando a fazer, não é coisa difícil, né? Mas nesse caso aqui, a fonte, a tensão, ela não vai ficar fixa ali, tipo assim, 12 volts, não é, ela vai, tipo assim, vai ficar oscilando entre 12 e 5 volts. À medida que a água vai gelando, essa tensão vai começar a baixar, né? O termistor que está ligado lá próximo do reservatório de água vai alterar a sua resistência, né? E vai começar a mandar informação aqui para a placa e automaticamente, oscilando essa resistência, eu vou mostrar para vocês o que acontece que vai fazer a tensão baixar. Isso significa ele alterando a resistência, né? No caso aqui, a temperatura da água cai e a resistência do termistor sobe, porque ele é um termistor com NTC. À medida em que a temperatura da água vai caindo, a resistência dele vai subindo, né? Se fosse um PTC, seria diretamente, ou seja, caiu a temperatura, caiu a resistência, mas nesse caso ele é um NTC, beleza, pessoal? Olha o que acontece. Ó, eu fiz um desenho aqui bem basicão, um TL, certo? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui na entrada, aqui é o tal TL, né? Terminal catodo, o anodo está ligado aqui no GND, terminal terra. E aqui está o pin de referência e aqui estão os dois resistores fazendo o divisor de tensão. Imagina comigo que eu tenho uma tensão de entrada aqui, ó, 15 volts, né? 15 volts, e eu quero que aqui nesses dois terminais tenha 12 volts. O que acontece? Eu vou fazer o cálculo desses dois resistores e aqui nesse terminal tem que estar chegando sempre 2,5 volts, porque a tensão de referência interna fixa desse TL, no caso desse aqui, é 2,5. Então nesse terminal tem que estar sempre chegando 2,5 através desses divisores. Se por um acaso a tensão que está aqui, entrando aqui 15 volts, está saindo aqui um pouco mais alta do que os 15 volts, automaticamente vai ter uma tensão maior do que 2,5 volts, vai subir um pouco, tende a subir um pouco essa tensão. Essa tensão subindo um pouco, ele está indo em um comparador. O comparador, a tensão fixa deles é 2,5. Se essa tensão aqui sobe, passa um pouco de 2,5, automaticamente a resistência interna aqui do TL começa a diminuir, né? E começa a aterrar um pouco mais essa tensão aqui, diminuindo ela para o valor desejado, que no caso foi calculado para 12 volts, certo? Lógico que isso aqui é um desenho bem básico para vocês compreenderem como que funciona, né? Porque assim, se eu quisesse realmente aqui um circuito prático, eu teria que adicionar aí transistores, talvez um Darlington, né? Porque nesse caso a corrente que um TLD suporta, se não me engano, é em torno de 80 a 100 mA. Tem um datasheet lá, mas não lembro exato agora, mas acho que é 80 a 100 mA. Então, assim, se ultrapassar também aqui o 100 mA passando por ele, automaticamente ele vai queimar. Então, se quisesse algo prático, eu teria que adicionar aqui, no caso, um próprio outro regulador, tipo o LM, ou talvez um transistor, correto? Isso é só para entender o funcionamento do TL. Ah, tem 15 volts de entrada.
ele está, tipo assim, dando condução, aterrando um pouco essa tensão aqui para essa tensão abaixar. Manter aqui os 12 volts, que é o valor que a gente quer, calculando esses dois resistores, certo? Tem lá no datasheet ensinando a calcular. Se essa tensão começa a subir, passar dos 12, 12,5, 13, automaticamente a tensão aqui também nesse terminal vai subir um pouco. E o que acontece? Diminui a resistência interna, ele aterra um pouco mais essa tensão daqui e abaixa ela para os 12 volts. Se por acaso acontecer inversamente, caiu abaixo dos 12 volts, automaticamente a tensão aqui também vai cair, ele vai aumentar essa resistência interna aqui, né? Vai tipo assim diminuir aqui o aterramento dessa tensão e automaticamente vai subir, correto? Agora vamos para a nossa fonte. Vou virar o lado da folha aqui. Tem um outro desenho aqui, ó. Quem aí está acostumado a dar manutenção em fonte chaveada, né, já entende aqui, ó. Aqui é o fotoacoplador. Fiz um desenho básico também, fotoacoplador. E aqui tem um risco, né? Um traço aqui separando o primário do secundário da fonte, certo? Primário do secundário. Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu fiz o desenho, ó. O TL está aqui está o fotoacoplador, e aqui estão os dois resistores, certo? Que faz o divisor de tensão, no caso são esses dois aqui do lado de cá. Só que aqui, ó, a tensão é fixa, 12 volts, correto? No caso do bebedouro, a tensão na saída aqui, ó, não vai ser 12 volts, né? Ela oscila, a tensão na saída ela oscila. Nesse caso aqui de 12 a 5 volts. À medida que a água vai esfriando, automaticamente a tensão vai baixando. Nós vamos fazer um teste prático e vocês vão entender isso. Então, o que acontece? Ó? Esse resistor fica fixo, é um desenho básico, tem mais coisa, lógico. Tem aí um outro TL que seta a tensão mínima em 5 volts, correto? Então, tipo assim, aqui é um desenho básico só para vocês entenderem o funcionamento. O que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, é o termistor, é o sensorzinho, tá certo? Aqui nesse lugar aqui tem um termistor, é o sensorzinho que está lá ligado próximo do reservatório, onde sai lá aquele conectorzinho vermelho, no caso esse conector aqui, ó, que vai o sensor, o termistor, certo? Termistor NTC. Então, pessoal, à medida em que a água vai esfriando, a informação do termistor vai chegando aqui, e está ligado aqui nesse lugar, nesses dois pontos aqui, ó. À medida que a água vai esfriando, automaticamente a resistência desse cara aqui, ó, do termistor, vai subindo, certo? Ele vai começar a subir. Automaticamente, quando ele começa a subir, tende a tensão nesse terminal aqui, ó, que deverá manter sempre em 2,5, ela tende a subir, certo? Ela tendendo a subir, dentro dele, como eu falei, tem lá um circuito comparador e tem uma tensão fixa de 2,5. Se essa tensão ultrapassar 2,5, automaticamente a resistência interna desse cara aqui vai diminuir e a corrente vai aumentar por ele, certo? Está dividido aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem um terra do secundário da fonte e lá tem um terra do primário. Não tem conexão elétrica, é só conexão através do fotoacoplador. Não tem conexão elétrica. Então, à medida em que a água começa a gelar, a resistência aqui do termistor começa a aumentar, automaticamente a tensão aqui tende a subir um pouquinho, passar dos 2,5, a resistência desse cara aqui vai diminuir, e automaticamente diminuindo, o que acontece? Ele tem no caminho o LED do fotoacoplador. Esse LED ele vai brilhar mais lá internamente, né? Ele brilhando mais, ele vai polarizar a base aqui do fototransistor. Esse fototransistor vai começar a conduzir, né? Quanto maior o brilho, menor vai ser a resistência aqui entre emissor e coletor do fototransistor. E ele começando a conduzir, automaticamente ele vai pegar esse terra que está aqui, ó, vai através do emissor, vai começar a aterrar essa tensão aqui do pino comp, né, do seio chaveador, que nesse caso é o LD 7550. Essa tensão aqui sendo aterrada, baixando um pouco mais, esse cara ele entende que a tensão lá está alta, pelas configurações internas, né? Ele entende que a tensão de saída está ficando alta, certo? Ficando alta essa tensão, automaticamente o que ele faz? Aqui no pino 6 dele, da saída, onde tem os pulsos que vai no gate do MOSFET, né? Automaticamente ele começa a diminuir o que? O duty cycle. Duty cycle é onde? No gate do MOSFET. Para quem não sabe como que funciona uma fonte,
É um assunto bem vasto, bem... Mas assim, é um MOSFET que fica ligando e desligando o primário de uma fonte. E quem faz ligar e desligar esse MOSFET é o 6 chaveador, né? O LD7550. E o que acontece? O duty cycle nada mais é do que o tempo em que a saída, né, ali no sinal de onda quadrada, o tempo em que vai ficar ligado. Por exemplo, eu vou citar um exemplo assim bem bobo, mas assim só para ter uma noção. Por exemplo, eu tenho um duty cycle de 2 segundos. Se nesse duty cycle não, um ciclo na verdade, tem um ciclo de 2 segundos. Se nesse ciclo de 2 segundos o sinal alto fica ativo 1 segundo e o sinal baixo 1 segundo, eu tenho um duty cycle de 50%. 50% do tempo ficou ligado, 50% do tempo ficou desligado. Mas se por acaso eu fico ali, por exemplo, com a saída ligada só meio segundo e um meio segundo fica desligado, eu tenho um duty cycle de 25%. E por aí vai. Então, o que acontece? Se a saída está alta, esse fototransistor está aterrando aqui, esse pino comp aqui, ó, está aterrando. Automaticamente está aterrando, ele está entendendo que a saída está alta, atenção. Automaticamente ele vai começar a diminuir o duty cycle. Ou seja, o tempo em que o MOSFET fica ligado. O MOSFET ligado, o que acontece? Ele vai, né, fazer um campo magnético na bobina do transformador choke. Ele só forma o campo ligado. À medida em que desliga, o campo que estava ali armazenado, ele vai ser induzido uma tensão no secundário, correto? E essa tensão induzida, ela será proporcional ao campo. Quanto maior o campo, maior vai ser a tensão induzida. Então, assim, para o campo ser maior, eu preciso que esse cara mantenha o MOSFET maior tempo ligado para formar um maior campo. E como eu acabei de falar agora há pouco, ele vai diminuir esse tempo, vai diminuir o tempo aqui em que o MOSFET fica ligado. Diminuindo o tempo que o MOSFET fica ligado, diminui também o campo magnético no primário transformador, vai ser induzido uma menor tensão para o secundário e automaticamente vai começar a diminuir a tensão. Começar a diminuir a tensão e lógico que a água vai continuar gelando, esse cara vai continuar aqui, ó, o termistor, continuar subindo a sua resistência, vai continuar tendendo a aumentar aqui, ó, a tensão aqui no caso, tem que ser 2,8,5, ela vai continuar subindo um pouquinho e automaticamente vai diminuir a resistência do TL, vai aumentando o brilho aqui, vai acontecendo tudo que eu falei, né? Já falei aqui, tipo assim, aí esse cara aqui, o fototransistor, através aqui do emissor coletor, vai aterrando mais o pino comp e vai acontecer isso que eu já falei. Automaticamente a saída vai diminuindo o duty cycle, diminuindo o tempo que fica ligado ao MOSFET, diminui o campo, né, que será feito no transformador choke e automaticamente a tensão é induzida no secundário. Isso vai acontecendo até que chega um momento que fica uma tensão através de outro TL setado aqui, né? E no caso desse bebedouro aqui é 5 volts. Entende, pessoal? E aí automaticamente por esses 5 volts a tendência vai ser a água começar a subir novamente a temperatura, vai subindo a temperatura e até que volta, no caso aqui a resistência vai caindo, resistência caindo, quem aí está querendo aprender eletrônica, elétrica, sempre que vocês vê um circuito elétrico, vocês comparam ele com um circuito hidráulico, um circuito de água, vamos falar assim. Fica muito mais simples, tá? E o que acontece? A vazão da água vocês consideram como fluxo de elétron, né? A corrente. No caso aqui, um resistor como se fosse uma válvula, correto? Então, o que acontece? Se esse cara aqui vai subindo a resistência, é a mesma coisa de eu ter uma válvula e vou fechando. Se eu vou fechando aqui, automaticamente eu vou diminuindo o fluxo de elétron, mas a pressão vai subindo, ou seja, a tensão. A pressão aqui, no caso, seria, no caso aqui, a tensão, né? A tensão tende a subir, né? Se estava passando para cá e eu estrangulei aqui como se fosse uma válvula, automaticamente tende a subir nesse terminal. Então é só comparar como se fosse um circuito hidráulico que vai compreender fácil. Onde tem resistores, considera como se fosse uma válvula. Quanto maior a resistência, mais a válvula está fechada, né? Num resistor com baixa resistência, como se fosse uma válvula quase aberta. E por aí vai.
Aí vocês conseguem compreender mais fácil, entendeu? Lógico, se vocês tiverem dúvida, pode colocar nos comentários aí, né? A gente está aqui ensinando, a gente aprende também, não é verdade? A gente aprende. De repente alguém vai lá, posta um comentário e a gente também aprende um pouco mais. É assim, né? A gente não nasceu sabendo, é cada dia aprendendo um pouco mais, evoluindo. E a gente aprende também vendo vídeo, a gente aprende lendo e assim. Então, pessoal, teve dúvida aí, pode deixar nos comentários. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo, certo? Mas ainda não acabou, certo, pessoal? A gente vai fazer um teste do que a gente falou aqui agora na prática, tá certo? A gente vai ligar ali a placa e a gente vai ver isso. Eu vou, no lugar aqui do termistor, eu coloquei um potenciômetro, correto? E a gente vai simular essa resistência subindo e automaticamente a tensão da fonte descendo, correto? Ó, pessoal, para vocês entenderem a ligação aqui, ó. Vou chegar um pouco mais perto. Para vocês entenderem a ligação aqui, ó. Ó, aqui tem esses dois fios aqui, ó, ligado como se fosse aqui a saída para o ventilador. O ventilador também tá ligado ali, ó. O cooler tá ligado. Tá no mesmo ponto, certo? Olha aqui, ó. Mesmo pontinho ali, ó. Que no caso como se fosse para a pastilha Peltier, correto? Aqui tá ligado, eu vou colocar ele na escala de tensão. Vou tentar colocar em um ponto ali que dá para pegar, para vocês verem a tensão baixando. Acho que ele dá para pegar. Vou colocar mais para cá, certo? Coloquei mais para cá. Dá para pegar ali. Correto? Agora nós vamos ligar a placa. E nós vamos simular aqui, ó. Tá vendo? Tem um potenciômetro. Eu soldei aqui no potenciômetro um resistorzinho. O fio, os dois fios aqui não tem posição, certo? Um tá ligado no centro e o outro em qualquer uma das perninhas. Aqui, lembrando que depende do jeito que você ligar, você vai estar aumentando ou diminuindo a resistência. Nesse caso aqui, eu liguei para na hora que eu girar sentido horário, aumentar a resistência, certo? E por que eu sou desse resistor aqui? Porque o ideal seria aqui um potenciômetro de uns 30K, aí uns 50K, né? Mas eu não tenho. Eu tenho um potenciômetro aqui só 10K. E eu coloquei aqui um resistor 10K fixo, né? Até porque ele começa a oscilar depois de uns 10K, correto? Então eu coloquei aqui um resistor em série com um potenciômetro para aumentar a resistência. Só para a gente fazer a simulação. Eu vou ligar a fonte. Tirar esse fio daqui para não pegar no ventilador, né? Vou rascar ali da... O ventilador partiu. Um pouquinho de barulho porque tá pegando ali um pouquinho, mas é normal. Vocês estão vendo que tem 12 volts ali, ó. Deixa eu ver se dá para... Ó, 12 volts. Ó, vou colocar no lugar que dá para... Esse barulhinho aí é o cooler que dá uma raspadinha ali, mas é normal. 12 volts. Eu vou começar a alterar aqui a resistência e vocês observam a tensão, ó. O meu potenciômetro está aqui, ó. Eu vou começar a oscilar bem devagarinho e vocês vão ver a tensão que vai acontecer, ó. Observa lá, ó. Depois de um valor, ele vai começar a baixar a tensão. Ó. Tá vendo? Ó, eu tô aqui agora abaixando de novo a resistência. Vou bem devagarinho, ver se a gente consegue pegar ali, tipo assim, 10 volts, caindo bem devagarinho, porque é muito sensível. Quer ver, ó? Ó, bem devagarinho, ó. 7 volts, tá vendo? Ó, aqui eu tô baixando de novo a resistência, 8 volts, ó. 9 volts. Agora eu vou tentar baixar ela devagarinho, porque é muito sensível, mas eu vou tentar ali bem devagarinho, ó. Ó, 7, 6, até que vai chegar nos 5 volts ali e manter, correto? Ó, de novo vamos subir a tensão através aqui de abaixar a resistência. Aqui eu estou fazendo a vez do termistor lá, né? O termistor acontece exatamente isso, a resistência dele
vai alterar de acordo com a temperatura da água. Imagina aqui que a água começou a aquecer, né? Começou a subir a temperatura, o termistor começou a cair a resistência e automaticamente vai acontecer, vai subir a tensão novamente. Lógico que ele vai subindo mais devagar, porque aqui o potenciômetro é meio ruim de controlar, mas vai subindo devagarinho, olha lá, ó, 10, e vai subindo, ó, tá vendo? Então é isso que acontece. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou desligar ali agora. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Nada mais é do que alterando esse resistor aqui do divisor de tensão. Automaticamente, se eu aumentar a resistência, né? Aumentar a resistência automaticamente, a tensão aqui tende a subir. Tendendo a subir, vai ultrapassar os 2,5 volts que tem lá no comparador e automaticamente esse cara aqui começa a diminuir a resistência interna. Se por um acaso a resistência aqui começa a cair, né, automaticamente a tensão no terminal dele tende a cair e ele vai aumentar a resistência interna dele. E aí daí para frente acontece aquilo que eu já falei anteriormente no vídeo. Beleza? Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários, correto? Eu vou desligar ali a placa da... Tem uma bancada ali que é a lâmpada série. E agora, pessoal, eu vou descarregar aqui o capacitor. Eu não gosto de carregar direto, eu tenho um resistor, né? Pode ser que fique algum restício, eu gosto sempre de garantir, né? Que não vai ter nada ali, eu descarrego ele aqui. Bom, depois que faz isso aqui eu já posso... Esse zerou com a chave de fenda mesmo. Já tem um restinho, mas era a mesma coisa. Correto. Agora eu vou mostrar para vocês o porquê que assim que eu soldei o LD7550, a fonte não funcionou, simplesmente não tinha chaveamento. Era até para colocar o osciloscópio ali para mostrar para vocês a forma de onda. Depois eu coloco rapidão aqui para vocês verem a forma de onda. Por que ela não funcionou? Não dava ali a frequência, certo? Por quê, pessoal? Porque eu acredito que o outro componente lá genérico que o fabricante da peça, o fabricante do bebedouro, né? Eu acredito que ele manda fabricar uns componentes exclusivos para ele. Eu que deduzo, não posso afirmar. Internamente, quem aí já deu manutenção, pesquisou um pouco sobre CI chaveador, tem um pino nele chamado RT. Esse pino RT nada mais é do que o pino que determina a frequência de chaveamento do CI, né? Tipo assim, para o CI começar a oscilar, né, tem que carregar um capacitor, e para carregar esse capacitor, eu tenho um resistor em série. Se eu aumentar esse resistor, automaticamente o capacitor vai carregar demorando um pouco mais, automaticamente se ele demora um pouco mais, a frequência diminui. Se por outro lado eu diminuo o resistor, o capacitor vai carregar mais rápido e a frequência aumenta. E eu acredito que no CI original, o que tinha numeração 33931, eu acredito que internamente já tinha um resistorzinho ligado lá entre o pino RT e o ground da fonte, certo? E o ground, o GND. Porque ele não tinha esse resistor e ele funcionava, simplesmente funcionava de boa. Lógico que funcionava, o cliente trouxe aqui para mim arrumar e ele funcionava. Não foi tirado resistor nenhum, nem foi adicionado. E a fonte funcionava, eu acredito que tinha esse resistor interno. No caso desse daqui, eu tive que adicionar o resistor entre o terminal RT e eu coloquei ali um resistor de 100K, correto? Tem lá no datasheet lá do LD ensinando a calcular a frequência que você quer de saída, qual resistor que você tem que usar. Pelos meus cálculos que eu já vi em fonte, nessa tipo de fonte, o resistor de 100K tem perfeitamente, vai ter em torno de uns 60 kHz, tá beleza, tá perfeito. Então eu coloquei um resistor de 100K e automaticamente assim que eu coloquei o resistor de 100K já começou a funcionar, né? A fonte ficou boa, entendeu? Então assim, eu estou falando porque com certeza, se vocês pegarem uma fonte de um amplificador, de um bebedouro ou um Vox aí um dia aí, vocês vão, e tiver com problema nesse LD, vocês vão ter as mesmas dificuldades que eu tive, correto? Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, ó, se vocês pegarem uma placa dessa para dar manutenção, isso eu falo porque eu conversando
um colega que também dá manutenção, ele ia jogar a placa fora, né? Porque devido a um detalhe. Assim, ele não estava conseguindo resolver devido a um detalhe. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei o potenciômetro, né? Para nós simular aqui, simular o termistor. Se eu tirar esse potenciômetro aqui, automaticamente o que vai acontecer? Vai ser uma resistência infinita e automaticamente a fonte vai para a tensão mínima. No caso aqui, 5 volts, no caso da Electrolux, 3 volts, correto? Então, assim, sempre que vocês forem testar ela e lembrar os 12 volts, né, o colega achava que era um problema na fonte, na verdade ele só estava esquecendo de adicionar o termistor. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso também. Então, assim, se vocês forem testar, o que é isso aqui, ó? Um conectorzinho de placa de computador. E aqui nessa fita isolante eu tenho aqui um resistor de 10K SMD soldado, fazendo a função de um termistor com a água quente, tipo assim, em torno de 28 a 30 graus, certo? Então, à medida que eu coloco aqui, ó, nesses terminais aqui, ó, já está fazendo a função do termistor e a fonte vai subir para 12 volts. Se esquecer desse detalhe, a fonte vai ficar em 3 volts ou talvez em 5, depende aí o fabricante, e não vai funcionar. E de repente alguém aí, né, que não tem ainda a noção, vai achar que é um problema da fonte, e não é. Se vocês estão passando por isso, pode adicionar aí um resistorzinho de 10K, dessa forma aqui. Eu já vi pessoas até jampeando aqui direto, né? Mas eu não gosto de fazer isso. Eu simplesmente ligo um resistor porque é o valor que fica o termistor lá com água em torno de 28 a 30 graus. Beleza? Pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida aí, coloca nos comentários. Você que não é inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe. A sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então, assim, não deixe de perguntar não. A gente estamos aqui para ajudar. Se a gente também não souber, a gente corre atrás de aprender, né, e passar para vocês. E assim, cada dia a gente vai aprendendo. É ensinando que se aprende também. Beleza? Valeu, vamos nessa.